Fala, meu caro, tudo beleza? Aqui é o Gabriel, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai aos testes práticos entre servidores da Hetzner, na Alemanha, entre DigitalOcean, nos Estados Unidos, e a joinha desse treinamento, servidor Vultr, no Brasil. Uma super novidade, agora a Vultr tem data center no Brasil. Seguinte, abaixo esse vídeo eu vou deixar links para você abrir contas nesses serviços, e nesses links vão estar embutidos alguns cupons que você pode utilizar aqui da forma que você achar melhor. No meu presente momento, o cupom que eu consigo disponibilizar é um cupom da Hetzner de 20 euros, que você pode administrar aí e usar da melhor forma possível, que pode dar aí para uns 4 até 5 meses de serviços da Hetzner, né? Dependendo do servidor ou dos serviços que você contratar. Da DigitalOcean eu consigo disponibilizar um cupomzinho de 100 dólares, mas ele expira dentro de 60 dias, então tem que administrar com cuidado, porque se você contratar serviços muito grandes aqui e não utilizar e o cupom expirar dentro dos 60 dias, você vai continuar pagando por serviços que talvez você não precise. Então, administra com cuidado. E na Vultr, é o menor cupom que eu tenho nesse presente momento, mas é um cupom interessante para você começar a testar os serviços. É um cupom de 10 dólares que expira dentro de 30 dias. Então, assim, esses são os cupons do meu presente momento. Se eu conseguir cupons melhores, eu vou incluí-los nesses links abaixo, tá? Então, conforme eu consigo, às vezes eu consigo cupons melhores, promoções melhores aqui, e aí eu incluo eles no link. Então eu não sei como vai estar o cupom quando você estiver assistindo o vídeo, mas o que eu tenho no presente momento são os que eu mencionei, tá bom? Bom, vamos aos testes práticos, vamos falar um pouco de desempenho de sites, que é o que a gente quer, e também de comparativo de preços aos servidores, que também é interessante que a gente saiba. Primeiro, vamos contratar um servidor aqui na Hetzner, tá bom? É um servidor que na Hetzner, no caso, a gente tem alguns locais que eles têm data center, em Nuremberg, em Volkstein, na Alemanha, em Helsinki, tá? E também em Amesburg, nos Estados Unidos. Eu acho que eu mencionei, que eu pronunciei isso certo, né? Mas enfim, são boas opções para você contratar. Os preços da Hetzner são os melhores que a gente vai mencionar aqui. A empresa com os preços mais baixos possíveis. Então, sim, você também pode contratar a Hetzner e usar o servidor aqui em Hamburg, nos Estados Unidos, tá bom? Que também tem preços ótimos. Mas no nosso exemplo, a gente vai usar ou em Nuremberg ou Volkstein. Eu vou usar aqui em Volkstein, tá bom? Neste caso, eu vou pegar um servidor, a gente sempre começa pelo mais pequeno, porque depois você aumenta conforme necessário. Mas nesse caso vai ser um servidor de um núcleo de CPU com 2 GB de memória RAM. É pequeno demais, tá? Mas vamos começar com ele porque depois a gente aumenta se necessário. Mas você pode ter uma ideia de preços. Esse servidor custa 3,5 euros. Já um servidor 2/4, 2 núcleos de CPU com 4 GB de memória RAM custa 5 euros, 4,90 euros. Esse daqui já é bem mais interessante, aqui já executa muita coisa, tá bom? Vou pegar esse servidor, mas primeiro vamos falar de sistema operacional. O sistema operacional do servidor vai depender muito do que você vai executar. Neste meu caso aqui, eu vou usar ou o CentOS 7 ou o CentOS 8. Aqui tem um aviso sobre essa imagem do CentOS 8, então eu não vou usar ela, tá? Eu vou usar o CentOS 7, ok? Por que eu vou usar o CentOS? Porque a gente vai trabalhar com a Panel nas próximas aulas. Tem muita gente me pedindo conteúdo sobre o Panel, então ele vai ser o exemplo dessas nossas aulas aqui, tá legal? CentOS 7 e com um servidorzinho mais pequeno. O nome do servidor eu vou colocar aqui server.gerenciandoweb.org, que é o exemplo, o domínio que a gente vai usar de exemplo é o gerenciandoweb.org, tá? É um domínio que eu tenho para exemplos, ok? Esse é o nome que eu vou colocar no servidor. Se você usar backups automáticos, ele custa 20% a mais no preço do servidor, que dá este valor aqui, nesse servidor mais pequeno, tá? Então, o total que eu pago é isso daqui. Eu vou criar e comprar esse servidor, né? E aqui ele vai ficar disponível para mim na minha conta da Hetzner com um servidor em Volkstein com esse endereço de IP, tá bom? A exemplo desse servidor na DigitalOcean,
no caso nos Estados Unidos, eu poderia também contratar um aqui na Hetzner. Mas nesse exemplo eu vou usar a DigitalOcean, que é uma empresa a mais que você também pode testar. E eu gosto bastante de alguns outros recursos que a DigitalOcean tem aqui, que às vezes pode valer a pena você ter uma conta aqui. Um exemplo disso seriam os Spaces, que é uma coisa bem interessante que a gente pode trabalhar aqui dentro, e mais alguns outros recursos. Então, para servidor nos Estados Unidos, eu vou trabalhar com DigitalOcean. Daqui um Create Droplet. Vou pegar um servidor nas mesmas especificações, que vamos abrir ele aqui, né, para ver bem certinho. É 1 vCPU e 2 GB de memória RAM. DigitalOcean, sistema CentOS, eu vou usar o 7 aqui de novo. E agora vamos pegar esse daqui, é o preço do servidor. Depois a gente faz um comparativo, 2 GB de memória RAM, um núcleo de CPU. Então vou pegar este cara aqui, que a gente tem várias opções aqui, tem Intel Premium, né? Tem uma disponibilidade a mais de processamento e tem NVMe, que é um armazenamento mais rápido. Se pegasse o regular aqui daria $10 neste caso, tá bom? Poderia começar com esse 1/1, mas ele é um pouco pequenininho demais. A gente vai pegar esse cara aqui, né? Que é o mais pequeno que a gente tem aqui na Hetzner. Então vamos pegar este cara aqui, que é o 2 GB de memória RAM e um núcleo de CPU. Com a Panel é interessante usar pelo menos isso. Com isso daqui já dá para rodar alguns sites, mas o interessante seria aumentar um pouquinho, né? Mas vamos trabalhar com esse cara mesmo. Na DigitalOcean, uma boa ideia talvez seria começar com o mais pequeno e aumentar se necessário. Mas nesse caso, como a gente vai fazer um comparativo, vamos ser justos e vamos pegar mais ou menos o mesmo servidor aqui. Essas opções premium são melhores, tá? Elas entregam um pouco mais de desempenho, tá bom? Mas vou pegar o regular aqui para ser justo no teste. Localização. Aqui na DigitalOcean a gente tem servidores em Nova York, em São Francisco, nos Estados Unidos, e em mais algumas outras localizações. Mas aqui a vantagem é pegar o New York, o Data Center 1, é o mais rápido para nós aqui. SSH Keys eu posso usar aqui e posso ativar o IPv6, posso ativar os backups. Eu vou colocar o mesmo nome do servidor aqui só para não ter erro e vou criar esse servidor, tá bom? E finalmente a joinha, né? Vamos clicar em Deploy Instance e vamos pegar um alta frequência ou um Cloud Computer, né? Que nesse caso para produção, como a gente vai configurar esse servidor, o melhor seria um alta frequência mesmo. No Brasil, você pode ver que esse Bare Metal, né? E que esse Dedicated Cloud não tem no Brasil. A gente só tem o alta frequência e o Cloud. Esse Cloud ele é um pouco mais barato que a alta frequência. E o mesmo servidor para nós aqui, ele vai me custar, ó, 2 GB de memória RAM, um núcleo de CPU vai me custar 15 dólares por mês, tá? Por causa da localização no Brasil. Se eu pegar em outros locais, esse mesmo servidor ele custa mais barato, ó. Enquanto esse mais pequenininho ele é 5 dólares, né? Em qualquer localização aqui nos Estados Unidos, né? Esse mais pequenininho. Aqui tem até um mais baratinho, olha só. Que legal. Tem alguns locais aqui em Nova York, por exemplo, tem servidores mais baratos ainda. Mas aqui já, isso aqui é muito pequeno, meio giga de memória, já 512 MB, isso não serve. Mas esse cara aqui, 1/1, 1/2 custa 10 dólares aqui, né? E em São Paulo, Brasil, ele custa um pouco mais caro. Mas veja bem, aqui em São Paulo, Brasil, a gente também tem algumas limitações de tamanho de servidor. O mais barato, o maior que a gente tem para contratar nesse presente momento, ele custa 60 dólares por mês, ele é um 4/8, o que para minha necessidade aqui é um pouquinho pequeno, tá? Tenho muitos e muitos projetos, servidores muito grandes, eu gasto bastante dinheiro em servidor, tá? E aqui nesse caso aqui eu pretendo sim usar o serviço da Vultr, eu não estou usando no meu presente momento, mas com alguns projetos eu vou começar a migrar para cá. Mas não é uma coisa que a gente faz do dia para noite sem planejamento, né? Esse daqui tudo é planejado. E como eu tenho muitos servidores e muitos sites, eu vou planejar com cuidado que eu vou migrar para cá. Neste caso da Vultr, como a gente vai trabalhar com o site com a Panel, eu vou começar com o servidor mais pequenininho aqui, mas eu vou usar o alta frequência, tá bom? Vou usar o alta frequência que ele vai me custar
dólares por mês. É 1/1. Ele é menor do que os outros que a gente contratou aqui no DigitalOcean e na Hetzner. Mas eu vou usar ele em produção depois. Aí vai ficar. Eu posso te mostrar o que dá para fazer com esses servidores se tem necessidade de aumentar. Tá? Ativar IPv6. Vou colocar aqui o hostname do servidor, que é o server.gerenciandoweb.org, e vou dar um deploy. Né? Ele está instalando o servidor para nós em São Paulo, Brasil. Mas aqui eu cometi um erro. Deixa eu. Eu vou pegar outro servidor aqui, que esse daqui eu cometi um erro. Eu peguei o sistema operacional errado. Vou pegar aqui, né? Sistema CentOS, versão 7, tá? É o que eu vou trabalhar agora. Poderia ser a 8, mas essa versão 8 Stream aqui eu não gostei muito. Vou pegar esse daqui. Não escolhi o sistema operacional. Servidor mais pequeno. E esse mesmo nome aqui. Vou dar um deploy, tá bom? Então agora tá tudo certinho. Esse daqui eu vou tirar da minha conta. Cara aqui da minha conta, né? Que eu não preciso dele. E agora vamos aos testes, né? Vamos aos nossos testes. Quais testes a gente pode fazer assim com o servidorzinho bem cru, né? Sem muita configuração nele. Inicialmente a gente pode fazer um teste de delay, o tempo de respostas em milissegundos, tá? Como a gente faz isso? Podemos usar o ping do Windows. Então vou abrir aqui o CMD, tá? O prompt de comando, no caso, e vou executar aqui um ping "-t". Primeiro, eu vou executar um ping no nosso servidor na Europa, né, na Alemanha, e vamos ver o tempo de resposta dele, que aqui está dando 230 a 240 ms, tá? Esse aqui é o primeiro teste. Vou abrir um novo prompt, e agora vamos dar um ping "-t", onde servidor DigitalOcean, que é esse cara aqui que a gente pegou. Nos Estados Unidos. Colando aqui, Enter. Ping de 150 a 160 ms. E finalmente, vamos dar um ping no Vultr. Vamos abrir esse servidor aqui, pegar o endereço de IP dele e vamos lá. Pronto de comando. Um ping "-t e o servidorzinho da Vultr respondendo em 25 milissegundos. Ok? Vamos botar lado a lado. Agora você me diz o que você considera ser mais rápido, tá bom? O que você acha que é mais rápido? Um servidor Volt, que responde que está aqui no Brasil, que responde em 25 ms, tá? Um servidor DigitalOcean ou um servidor nos Estados Unidos, que responde em 150 microsegundos, ou então um servidor na Europa, que responde em 230 microsegundos, né? 240. Obviamente, o servidor mais rápido aqui para nós que estamos no Brasil é este cara aqui, tá bom? É este cara aqui da Vultr, que tem o tempo de resposta mais baixo, que é o cara que funciona mais rápido. Então aqui você já consegue ver essa diferença do tempo de resposta. Aqui nós precisamos de 1000 milissegundos para dar 1 segundo de teste, né? Aí você deve estar se perguntando aí, tá, mas isso faz tanta diferença assim? Nós temos, isso aí dá uma pequena fraçãozinha de segundo, isso vai dar diferença? Sim, vai, tá? E eu vou te explicar por que nesse momento. Então por que existe essa diferença? Porque não é uma única conexão que é feita entre o navegador, que eu estou testando aqui no caso da minha casa, o tempo de resposta que o meu navegador vai ter com o servidor nessas localizações, até o meu site, né, que está nessas localizações aqui. Não é uma única vez que acontece essa conexão. Essa conexão acontece múltiplas vezes. Cada imagem, cada JavaScript, cada CSS, cada coisinha que você tem lá no seu website gera uma nova conexão. Então são múltiplas vezes esse tempo de resposta menor. Quer ver isso? Deixa eu abrir aqui numa guia anônima o gerenciandoweb.com.br, que é o nosso website. Ele carregou essa partezinha de cima aqui, primeiro. E eu vou colocar aqui em inspecionar e vou olhar a rede. Aqui eu preciso dar um Ctrl R para ele carregar isso. Então, o que o meu site fez até o momento? Ele fez essas solicitações aqui, ó. Foram essas as conexões que o meu servidor, que o meu navegador fez com o meu website. Você viu que carregaram algumas a mais. Por quê? Porque o meu site ele carrega devagar, conforme eu vou rolando a página aqui, ó, ele vai carregando, tá legal? Então, cada vez acontece uma nova conexão entre o meu navegador e o servidor onde está hospedado o site. Então, não é uma única vez que você tem
essa diferença de tempo de resposta aqui, tá? Não é uma única vez, são múltiplas vezes que acontece essa diferença de tempo de resposta. Para cada arquivo, para cada imagem, para cada JavaScript, para cada coisa que carrega, é uma nova conexão. E são várias vezes que existe essa diferença no tempo de resposta. Outra diferença que existe é em banda, né? É a banda do servidor, ok? Em que sentido é isso? Se você fizer um download de um arquivo que está lá na Europa, em algum lugar na Alemanha, provavelmente a conexão que tem entre Brasil e Europa vai levar, por exemplo, 2 minutos para fazer esse download. Brasil e Estados Unidos talvez leve 1 minuto. E agora Brasil talvez leve 20 segundos, porque existe uma largura de banda maior. E quando você acessa um site, basicamente o que é feito o download do site para o navegador do usuário. Então acontece um download ali e é ali o tempo de resposta. Hoje esse site aqui, a maioria dos meus projetos estão hospedados na DigitalOcean, tá? Por quê? Principalmente pela diferença de preço. Vamos falar um pouquinho disso. Hetzner, né? Ela é a mais barata de todas, ok? Só que a questão de você ter aqui a opção de ter um servidor nos Estados Unidos é uma coisa bem recente. Isso aí faz semanas agora, tá? Para talvez sites muito pesados que requerem muito uso de CPU, muito uso de memória e que talvez o desempenho final não seja o foco total, né? Algumas coisas que eu hospedaria tranquilamente na Hetzner, na Alemanha. Mautic, tá? Mautic é tranquilo, não é uma coisa que vai afetar muito o rendimento final do Mautic, né? Por exemplo, a nossa comunidade, a comunidade do Gerenciando Web, tá? A comunidade aqui, que é onde os nossos alunos postam suas dúvidas e a gente responde, ela vai responder rápido também lá, né? Enfim, tem várias aplicações que eu hospedaria tranquilamente aqui em um servidor na Europa, tá? Agora, um site com uma página de vendas muito grande, muito robusta, que requer carregar muita coisa, né? Muitos scripts, eu talvez não hospedaria aqui. Um projeto de SEO, né, que o Google vai avaliar lá o Web Vitals, tudo mais, talvez eu não hospedaria aqui. Sim, servidor nos Estados Unidos eu hospedaria. Por quê? Por causa de custo. Vamos fazer um rápido comparativo, né? Eu vou pegar aqui um servidor, só para você ter uma ideia de preço. Nós temos uma diferença de preço pequena em servidores pequenos, mas conforme vamos aumentando o servidor, a diferença de preço fica mais grande. Vamos comparar aqui um 8/16, tá? Aqui na Hetzner eu pagaria para um servidor com 8 núcleos de processamento, 16 GB de memória RAM, 23 euros por mês, arredondando. DigitalOcean, vou criar um novo servidor, tá? Estados Unidos, no caso na DigitalOcean, eu pagaria por um 8/16, deixa eu ver aqui onde é que tá. 8/4, vou pegar aqui no básico mesmo, só pra gente ter uma ideia de valor. Tá um pouco, ó, esse aqui, é um 8/16, aqui na DigitalOcean, ele custaria $80, né? E na Vultr, no Brasil, eu acho que nem tem esse tamanho de servidor lá, então vamos diminuir um pouco o nosso comparativo. Vultr no Brasil, eu conseguiria 2/4, eu consigo 2 núcleos de RAM, 2 núcleos de processador e 4 GB de memória RAM. Vamos olhar isso também. Então, 2/4 aqui custaria $20 e aqui um 2/4 custaria 5 euros. Então, essa é a diferença de preço. No caso, na Hetzner, 5 euros, tá? Arredondando. DigitalOcean, $20, né? Isso, $20. E Vultr, $36 no Brasil, né? Então é bem gritante a diferença de preço em servidores maiores. Servidores pequenos até vai, beleza. Mas em servidores maiores a coisa fica mais carinha. Deixa eu ver aqui o Cloud, que é um pouco mais barato. Ele custa 2/4, $30, igual, né? A diferença é significativa. 30% a mais caro aqui no Brasil, tá bom? É por isso que hoje eu ainda rodo muitos projetos aqui na DigitalOcean. A questão de custo e a questão que eu não consigo contratar os servidores tão grandes como eu gostaria aqui na Vultr, tá bom?
mas dá para executar muita coisa. A gente vai fazer os testes depois com esse servidor aqui, que eu contratei antes, que é uma alta frequência, que é esse plano mais pequeno. A gente vai aumentar o plano para você ter um comparativo aí de desempenho do servidor, tá legal? Se você está gostando desses vídeos, se você curte esses tipos de conteúdo, esse conteúdo um pouco mais técnico, mas bem explicado para você compreender, dá um joinha no vídeo e se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos. Esse daqui não é o único vídeo dessa sequência. E conforme você der um joinha e se inscrever no canal, o YouTube tende ali notificar dos nossos novos vídeos, tá bom? E também quero te convidar a conhecer o Gerenciando Web Academy, que a gente tem diversos cursos e treinamentos que você pode se inscrever aqui no Gerenciando Web. A gente tem todos esses cursos aqui à sua disposição, né, que você pode se inscrever agora. A gente tem conteúdo sobre marketing digital, servidores cloud, DNS, SSH, né, Cloudflare. Temos um curso de AA Panel, o nosso curso Super Servidor, curso de Mautic, WordPress, tem muito conteúdo sobre WordPress, né, Azure Cloud, WordUps, enfim. Serviços de e-mail, criação de sites e páginas de venda com OptimizePress, página de venda, página de captura. A gente tem aqui vários conteúdos referentes a e-mail. A gente tem um curso completo sobre como criar uma comunidade com Discourse. A gente tem um curso sobre montagem e manutenção de computadores, né? Enfim, a gente tem muito conteúdo aqui que você pode se inscrever em um dos nossos planos. Os valores aqui podem aumentar bem em breve, tá bom? Então, se inscreva o mais breve possível se você tem interesse por esses conteúdos, porque em breve a gente vai ter um reajuste de valores aqui, tá legal? E temos também um teste gratuito de 7 dias, que você pode se inscrever e acessar todos os nossos cursos gratuitamente por 7 dias. Bom, para esse vídeo eu fico por aqui e aguardo por você no próximo vídeo, que a gente vai já para a configuração um pouco mais prática do nosso servidor. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.